Há um tempo pra tudo.
Som. 1, 2, ei. Ô Marcão, essa aqui você pode deixar, senão vai ficar escuro aqui na frente. Aí. Bom dia, irmãos. Bom vê-los aqui nessa manhã. Vamos orar pedindo que Deus abençoe o nosso tempo. A gente precisa, nesse momento, desligar um pouquinho o interruptor lá de fora, né? Trazer para cá a nossa mente, nosso coração. Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, mas agradecidos porque nos dá mais um dia de estar aqui em comunhão, adoração, estudando a Tua palavra. Que esse tempo seja prazeroso estar na Sua casa, Deus. Muito obrigado. Abra o nosso coração, nossa mente, para a gente receber do Senhor essa manhã. Então nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos e queremos receber da Tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém. Todo mundo com a pastinha azul na mão aí, não? Quem aqui não tem a pastinha, levanta a mão. Quem não tem? Tem? Todos. Maravilha, né? A senhora esqueceu, irmã? Ah, Jesus, a Selma vai socorrer a senhora aí daqui a pouco. Né? Tá bom. Eu não sei porquê, mas eu já reparei que esse lado de cá, a igreja sempre fica assim, né? Você já viu, não? Que bacana, né? É uma tendência que a gente entra de lá para cá e você vai para a esquerda, né? Esse é o problema. Não é? Ele entra de lá para cá, ele vai para a esquerda. Você precisa rever esse conceito. Ah, que bom. Irmãos, a gente está na segunda pegada, tudo bem, vovô? Olha o sorrisão do homem. Né? O vovô, Nós estamos na pegada aqui do nosso segundo encontro. Hoje nós vamos ver a segunda parte da primeira lição, não é? E eu gostaria que você pudesse receber mesmo tudo aquilo que Deus já preparou para a gente essa manhã. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, fique à vontade. Bom, vamos lá. Graça e paz. Amém? Nós gostaríamos de fazer aqui uma revisão da primeira, né? Nosso primeiro encontro, quando nós falamos sobre o plano de Deus, o plano redentivo de Deus para a humanidade, né? No sentido de dar à humanidade a possibilidade de ver a sua relação com Deus restaurada. E no primeiro momento nós falamos sobre a criação, né? Gênesis capítulo 1, verso 1, foi o texto que a gente começou usando, de 1 a 3, e ali a gente trabalhou algumas coisas importantes. E o que deve ficar no nosso coração é que Deus criou, né? Há uma série de escolas, de pensamentos com relação à criação, e a gente colocou um deles, o evolucionismo, mas o que deve ficar no nosso coração é a palavra de Deus, né? Deus criou todas as coisas, ok? Essa vocês devem guardar, até porque, à medida que a pessoa estiver diante de você, ela vai estar com uma série de dúvidas com relação a essa questão. Foi Deus que criou ou foi aquilo que a gente aprendeu na escola, né? Houve uma evolução da criação e chegou onde chegou.
Não, Deus criou todas as coisas. Usamos aí os textos bíblicos, depois nós entramos na queda, né? Deus criou tudo belo e formoso. Interessante, né? Porque no final da criação, Deus fala, muito bom, esteticamente perfeita a criação. Uma coisa, né? Dizem que o sétimo dia é um chamar, quando Deus fala do descanso, o sabá, ele tem muito a ver com essa capacidade da gente poder contemplar. Não é que não vai trabalhar, não fazer nada, não é? A questão não é essa. Mas é o tempo de contemplação de tudo que Deus fez. Né? De admirar, desfrutar daquilo que Deus criou. E logo em seguida o homem cai, ou seja, vem a queda. E essa capacidade do homem de poder desfrutar de tudo que Deus criou, para que ele possa viver com intensidade a vida que Deus lhe deu, e fazer com que esse fim para o qual Deus nos criou, que é a sua glória, pudesse ser efetivado, né? No contexto da minha existência, a gente já não consegue mais. Ou seja, o homem se vê limitado, né? No sentido de poder vivenciar a vida que Deus deu na presença de Deus. Até porque a morte foi gerada, e morte nesse sentido aqui, né? O pecado que gera a morte, ele traz aí essa separação de Deus, né? O homem separado de Deus, agora ele já não consegue. E é interessante, porque a morte, nós falamos também com relação ao julgamento final, ao julgamento e à condenação. A morte, ela gera uma impossibilidade do ser humano agora, não só desfrutar das coisas que Deus criou na sua totalidade, e viver a vida com toda a intensidade, mas tirou do homem essa possibilidade de chegar a Deus. O homem não consegue mais se mover diante de Deus, porque nós trabalhamos a ideia de que o morto, né, pensa na ideia de um morto, porque morremos espiritualmente, e espiritualmente nós não conseguimos nos aproximar de Deus em hipótese alguma. Então, Deus, agora a gente vai entrar na parte 2. O homem cai, não consegue se aproximar de Deus, aí Deus vai trazer o que a gente vai estudar nessa manhã, a providência divina, ok? É importante que quando você, à medida que a gente vai trabalhando os textos e os temas aqui, que você comece a pensar, você que vai estar orando para que Deus coloque uma pessoa na sua vida, para você discipular, você já comece a pensar como você faria isso. Como seria esse encontro seu com essa pessoa. Pense em uma pessoa que está diante de você e que precisa saber sobre a criação. Precisa saber sobre essa questão da queda. Porque para o mundo aí fora, criação, queda, julgamento, isso é a história da carochinha, né? E para nós não, para nós é um fato histórico. É algo que realmente aconteceu. Então, e essas pessoas, elas vão estar aí com uma série de dúvidas. Eu tive uma aula no seminário, e no seminário, há muito tempo, né, lá em 80, 81, por ali, e teve um rapaz que veio do Rio de Janeiro, ele foi dar uma aula para nós na capela do seminário, e ele, falando sobre discipulado, ele trouxe uma coisinha de massinha, né? E assim, a pessoa que a gente meio que está discipulando é como se tivesse ela na tua mão, você vai formatando ela. Você vai dando a ela contornos de uma vida cristã. Você vai dando a ela verdades que, de alguma maneira, vão definir quem ela é em Cristo. É como se você estivesse, né, modelando alguém ali, né, como fosse uma massinha. E eu acho que discipulado também é isso. O discipulador tem essa função. Tem nas suas mãos alguém que vai acolher o que ele vai trazer. E aí a gente precisa estar bem atento naquilo que a gente vai trazer, no sentido de dar a ele o melhor, né? E sempre muito aquilo que eu vivi com Deus, aquilo que é meu, né?
que pertence a mim. A gente fala sobre um discipulado vida na vida, é isso aí. É teoria, né? É uma teoria que ela perpassa pela minha vida. Eu vivencio essa teoria com intensidade e entendo que é verdade para mim e compartilho com o outro. Não é nada só da nossa cabeça. É um conhecimento que se transforma numa experiência pessoal minha e que eu consigo passar para o outro com verdade. Ok? Então, vamos lá. Aí nós chegamos nessa segunda parte da nossa lição, falando da providência divina. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é para cá ou para cá? Eu acho que não. Acho que... deu. Providência divina. A gente foi buscar algumas questões sobre providência divina, e tem esse homem aí chamado Berkoff, ele é um morto já, é verdade, mas ele traz no seu livro uma coisa interessante. Ele fala assim que providência divina é o permanente exercício de Deus, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Ou seja, Deus criou todas as coisas, mas não deixou ao léu, porque aí a gente começa a trabalhar algumas coisas importantes, né? Deus criou, e Ele continua no governo das coisas. Ele continua sustentando. Ele continua direcionando as coisas que Ele criou. Isso é importante para nós, porque a gente tem algumas correntes que trabalham, por exemplo, que Deus criou todas as coisas e depois largou o léu. O deísmo, por exemplo. Tem outros que falam que essa relação Deus e criação é uma coisa só. Deus é criação, a criação é Deus. Ou seja, não existe vontade no processo aí. Tem outros que trabalham a ideia de uma casualidade, que tudo acontece por acaso. E outros ainda pensam nessa questão de um determinismo presente. Olha, tudo vai acontecer assim e não vai mudar. Ou seja, mas aí a gente começa a trabalhar a providência divina e a gente percebe que existe um Deus que está no controle. Um Deus que faz prevalecer a sua vontade. Existe uma vontade que conduz e dirige toda esta criação. Nós somos livres, é verdade, mas não somos livres para tudo. Há limites. Então, a providência divina, ela chega até nós, essa ideia, e traz para a gente essa ideia de um Deus que ainda está no controle. Olha, o homem pecou, acabou, então, agora o que vai fazer, né? Não, Deus está no controle. A terra, o homem está destruindo todas as coisas, mas Deus está no controle. Há um Deus que, na sua permissão, permite que as coisas aconteçam. Mas, quando Ele não permite, Ele age, Ele intervém. A salvação, por exemplo, do ser humano é uma intervenção divina. Deus promove o dilúvio, por exemplo, é uma intervenção divina. Então, há um Deus que está no controle. Por que isso é importante as pessoas saberem? Porque o que a gente aprende lá fora é que você é mais ou menos assim, vive naquela síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Né? A minha história já está definida. Não. Existe um Deus que intervém na história da sua criação. Existe um Deus que intervém na história do ser humano. Ele age, ele intervém nesse processo. Ok? Bom, como o pastor falou, nós terminamos em baixo e vamos começar agora em alta. Porque nessa providência divina existe um Deus no controle. E no versículo Gênesis 3,15, está aí na sua apostila para você. Se o irmão, isso, irmão, deixa eu ver. Isso. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.
este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto, ele é chamado de o proto-evangelho. Está aí na sua apostila, né? O primeiro evangelho. Ou seja, é a primeira boa notícia depois do pecado. O homem peca, se rebela contra Deus, experimenta o processo da morte espiritual, é separado de Deus, parece que está tudo numa situação definida, ou seja, morte eterna, mas há um Deus que traz aí uma boa notícia, traz para a gente, para a raça humana, um alento. É a primeira manifestação graciosa divina. Pensa, o que é graça para nós? Alguém arrisca aí? Oi? Favor imerecido. E é verdade isso aí, nós não merecíamos. A condenação na morte deveria ser definida. Nós não merecíamos salvação. Nós não merecíamos a possibilidade de uma possível restauração da vida, da comunhão com Deus. Mas aí é o primeiro exercício gracioso de Deus. Aí é interessante, ele fala de porém inimizade entre a sua descendência e o seu descendente, e aí ele aponta, já apontando aí, essa providência divina de alguém que, nesta existência, vai, por direção divina, realizar algo que vai destruir toda essa obra de Satanás na nossa vida, na vida do ser humano. Ok? Então, essa é a primeira... quando nós falamos dessa providência divina, nós vemos um Deus aí no controle. Nós vemos um Deus aí trabalhando. Nós vemos um Deus sustentando, irmãos. E isso é importante para nós. Deus não nos deixou ao léu. As situações... a gente vive uma crise dentro das nossas igrejas, onde há muitas pessoas que, num processo até de transtorno mesmo emocional, acabam se posicionando contra Deus. Olha, Deus deixou, Deus não age, Deus não faz. E o texto bíblico vem falando que não. Olha, existe um Deus que está no controle da minha vida. Existe um Deus que está no controle da tua vida. Não é porque Deus permite que isso aconteça que Ele abriu mão da gente. O pastor prega, alguns domingos atrás, de um Deus que não desiste da gente. Porque Ele está sempre, irmãos, trabalhando debaixo da sua providência, sustentando, mantendo todas as coisas. Eu lembro na minha escola, nos meus primeiros estudos de teologia, tem um teólogo batista, que era muito estudado na época, e ele tentava trabalhar a ideia de definir Deus. Nós nunca vamos definir Deus, porque o dia que a gente definir Deus, Ele deixa de ser Deus. Mas se há uma tentativa, até para a gente poder entender um pouco sobre Deus. E ele dizia assim que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Abel Langston, não sei se o pastor lê, deve lembrar, com certeza. Mas ele trabalha uma ideia aí, ele tenta nesse processo dizer para a gente quem é Deus, mas ele faz questão de mostrar que esse Deus, Ele cria, Ele sustenta e Ele governa todas as coisas em santo amor. Em santo amor. É um Deus que trabalha, que age, que opera, e que a gente, na medida que a gente vai vendo Ele operar, a gente vai percebendo Ele. A gente vai entendendo um pouquinho desse Deus, que é um Deus que é poderoso, porque traz a existência que não existe. É um Deus que ama o que cria, porque sustenta, governa e mantém. Então, essa coisa da providência divina, a gente vai conseguindo perceber detalhes, né, dessa pessoa divina, o que a gente precisa trazer para o nosso coração. A gente precisa conhecer um pouquinho desse Deus, e a gente jamais vai defini-lo,
mas a gente pode perceber aspectos da sua pessoalidade, que me leva a viver uma relação muito melhor com Ele. Ok? Bom, e à medida que Deus vai criar ou trazer a providência divina, anuncia aí o próprio Evangelho, a primeira boa notícia. E essa primeira boa notícia, irmãos, ele tem a ver com a vinda de Jesus, né? A gente trabalhou Tetelestai, e vocês, mais do que eu, porque eu peguei o bonde andando, mas vocês viram do começo ao fim toda a história do quê? História do quê? Da redenção, né? Deus, o programa trabalha toda essa história da redenção, e vocês viram ali que Deus, ele prepara, né, a partir de Gênesis 3,15, a ideia da vinda de quem? De Jesus Cristo. À medida que o homem peca, cai no pecado, é separação de Deus, ocorre a morte, Deus vai providenciar o resgate deste homem, mas de que maneira? Através daquilo que a gente consegue perceber de uma obra sacrificial. Mas para que o sacrifício tivesse valor diante do pecado realizado com Deus, era necessário que porque nós como mortos não podemos fazer nada, concorda? A gente não consegue se dirigir em busca da salvação. Por quê? Porque estamos mortos, nós não temos essa capacidade para ir. Então, o sacrifício ele deveria ser realizado por alguém que não tivesse pecado, e ora, toda a humanidade estava debaixo do pecado. Que de uma maneira voluntária se colocasse né, e teria que ser um sacrifício cruento. Então, Deus ele vai preparar, né, na história da redenção, um caminho para Jesus vir. E se você gosta, né, de genealogia, Mateus, do capítulo 1, do verso 1, do verso 2 em diante, vai contar a genealogia de Jesus desde Abraão. Perceba que desde Abraão Deus veio providenciando né, dentro da história humana, dentro de um contexto de um povo que ele separa, que ele prepara, há toda uma providência divina para que Jesus chegue, sem pecado, de maneira voluntária, para morrer, para que esse sacrifício fosse realizado. Então, há toda uma ação divina no sentido de providenciar para a minha vida e para a sua vida, ou seja, para a raça humana, a possibilidade desse sacrifício. Alguém teria que morrer, né? E alguém que fosse santo. Não poderia ser ninguém. Aí a gente olha, vê o quê? A questão da encarnação de Jesus. Capítulo 1 de João vai trazer para mim e para você todo esse processo encarnacional de Deus. Bom, como não tinha homem, então Deus, na pessoa do Filho, decide vir e se encarnar na natureza humana. Aí João capítulo 1, na sua apostila está aí, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Tornou-se carne, parte da natureza humana. Porque o sacrifício precisaria ser cruento. Sangue precisaria ser derramado. Ok? Mas teria que ser de alguém que fosse santo, que não tivesse pecado. Né? E um pouquinho mais abaixo desse texto, está Hebreus capítulo 4, verso 15, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ok? Então, toda essa providência divina, quando o homem não pudera assumir essa posição,
o próprio Deus, na pessoa do Filho, se encarna na natureza humana e assume o papel redentivo. Ok? Isso é importante a gente saber. Porque, na verdade, a gente vive um pluralismo religioso nos dias atuais. A religião de todo contexto. E há messias para todo lado. No sentido de ser para nós aqui, ou para o ser humano, uma opção de salvação. Mas nenhum deles, mas todos eles nasceram, né, do pecado, ou uma marca do pecado registrada aí no seu ser. Ninguém nascido sobre a face da terra, do homem e da mulher, poderia exercer tal papel. Apenas Jesus, né, que nasce. Aí é interessante que ele fala que é da semente da mulher e não do homem. No sentido de poder realizar esse tão grande sacrifício. É por isso, queridos, que não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Kardec, não é Siddhartha Gautama, que é o tal do Buda, não é eles que representam de maneira fiel a questão da salvação, do Salvador, que tem credenciais para assumir esse papel. Apenas Jesus. Apenas Jesus. A Bíblia vai trabalhar para a gente que é esse que morreu por nós e que tem todas as credenciais para ser o nosso Salvador. Isso deve nos aproximar mais dele, irmãos. E digo isso porque, às vezes, a gente segue Jesus de longe. A gente fica olhando Jesus assim, sabe? Porque o discípulo de Jesus, diz um livro que eu estou lendo, ele fala assim que o discípulo, ele anda tão perto do seu discipulador, que as poeiras da sandália do seu mestre marcam a vida do discípulo. Tão perto que anda. E assim deve ser a gente, nessa relação com Jesus. Pertinho, grudado ali. E às vezes a gente tem uma distância muito larga. A gente, malemar, consegue visualizar Jesus. Malemar sabe a história de Jesus. Malemar sabe quem é Jesus. Isso é seguir Jesus de longe. E a ideia nossa é à medida que a gente vai caminhando perto de Jesus, a gente vai se parecendo mais com Ele. Quando pessoas começam a andar muito juntas, você começa a dizer, fulana parece irmã da outra. Porque nessa caminhada parece que vai se pegando. Esses dias eu estava lendo uma notícia daquele telescópio Hubble, colocado assim num processo, numa sala de pessoas, e ali um contexto científico até interessante. Ele falava assim que a gente só não transfere questões emocionais, espirituais, mas nós também transferimos matéria. Ou seja, coisa do meu corpo vai para o outro, do outro vem para mim. Rapaz, o negócio é mais ou menos isso. E nessa relação com Jesus, irmãos, a gente vai absorvendo dele. Não só a sua espiritualidade, mas dele, vai se parecendo mais com ele mesmo. E talvez essa é a grande questão do ser discípulo de Jesus, ok? Bom, na sua apostila ele está dizendo assim, apesar de merecermos a morte por causa do pecado em nossa vida, o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, Deus providenciou para nós um caminho de retorno. Estávamos separados pelo pecado, mas agora podemos ter comunhão com Deus novamente. Romanos 5,8 diz, Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E aí está a questão sacrificial de Jesus. Ele morre por nós. Ele se dá. Ou seja, para que eu e você pudéssemos ter vidas. E é interessante, a Bíblia chega a dizer que por alguém bom a gente até ouse morrer. Mas pelo bandido, jamais.
E Jesus não, ele morre por toda a humanidade, por pior assassino, por a pior pessoa que exista sobre a face da terra ou que tenha passado por ela. Jesus morreu por ela. E se ela admitir Jesus como Senhor da sua vida, ela será salva. Não importa a sua condição. O sangue de Jesus lava-nos de todo o pecado. Isso porque às vezes a gente recebe pessoas que estão no processo de discipulado que se acham nada. Chega tão destruído na vida que fala assim, cara, eu não tenho mais jeito. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E às vezes a gente também vive dentro de um processo religioso que a gente define quem vai ser salvo e quem não, o que é pecado e o que não é. O que é pecadinho, o que é pecadão. E aqueles que, de alguma maneira, cometem alguma coisa absurda diante dos nossos olhos, a gente massacra, a gente manda para o inferno, mas até para esse, irmãos, a gente sabe que o sangue de Jesus lava ele de todo pecado, para a gente perceber a grandeza da obra de Jesus Cristo. E aí, irmãos, aí também, como dissemos semana passada, é por isso que aqui sentado, ninguém é melhor que ninguém, porque a gente recebe do mesmo sangue. É para todo mundo. O sangue de Jesus não só nos salva, mas nos iguala. O cara que acha que não é mais do que o outro. Todo mundo é igual, porque todo mundo vive dessa mesma obra da salvação. Ok? O texto diz ali, um pouquinho abaixo na sua apostila, diz assim, o amor de Deus com motivação maior na salvação do ser humano. Deus nos ama, tanto que entregou seu Filho único para ser castigado, humilhado, julgado e condenado à morte para pagar o preço do pecado em nosso lugar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Isso, né? E a gente tem que ter isso no coração e bem decorado. E expressar com todos os pulmões, porque é uma obra grandiosa, né? Porque em religião nenhuma a gente consegue perceber isso. Bom, e aí a gente entra, Timóteo capítulo 2, verso 5 diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Esta foi a providência de Deus para a humanidade. Irmãos, é Jesus e mais nada. Entendeu? Isso que Deus colocou para nós. Se está bom para você, está. Se não está, né? Não tem o que fazer pela tua vida mais. Ok? E aí a gente entra na questão da salvação. Alguma pergunta sobre essa questão da providência divina? Percebe que providência é esse ato de Deus sustentar toda a sua criação ainda que debaixo do pecado, ok? E Ele está no controle, Ele direciona, e Ele providencia para nós uma salvação em Cristo Jesus, pautado em Gênesis 3,15. É a primeira promessa, é a primeira boa notícia para nós pecadores, ok? Alguma pergunta sobre essa questão? Lembrando, irmãos, que é bom a gente saber, assim, ter uma linha bem definida no coração sobre esse processo, né? O homem peca, não tem condições mais de prover salvação, nem para ele, para ninguém. Então, o próprio Deus desce na pessoa do Filho, se encarna na natureza humana, assume o papel redentivo, morre, né, em sacrifício cruento pelo pecado da humanidade, ok? Bem, então vamos lá para outro tema, salvação. O irmão pode mudar ali? Salvação. O que é salvação? Eu coloquei aí para a gente apenas assim ter uma ideia básica, né? É uma ação de Deus que livra o ser humano da condenação de morte eterna. Bem simples, para a gente guardar no coração. Perguntar para você o que é salvação, no básico é isso aí. E por que é importante a gente saber o que é salvação, né?
Porque salvação não é fruto de obras, não é meritocracia, não é aquilo que a igreja pode promover na sua vida. Por exemplo, a Igreja Católica trabalha a salvação do ser humano. As obras são extremamente necessárias para a salvação, e aí a gente vai perceber uma coisa, que salvação, ela é uma ação divina, ok? Uma ação que nos livra da condenação. Salvação não é mérito, não tem a ver com boas obras, não tem a ver com ser moralmente bom. Ainda em Braúna, eu fui visitar um irmão, na verdade, filho de uma irmã, um senhor já de idade também, e aí eu comentando com ele, falando sobre salvação, ele falou, questão de inferno, essas coisas todas, ele falou, mas pastor, cara, eu sou um cara bom, eu sou bom. As pessoas passam na minha casa aqui, eu dou comida, eu dou dinheiro, eu dou oferta, eu sou um cara bom. Como é que Deus vai me mandar para o inferno? Eu falei, não é Deus que manda a gente para o inferno, é a gente que vai com as nossas próprias pernas. Quando nós não recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Não, mas eu não. Aí ele falou na igreja, eu falei, não estou falando de igreja. Igreja não salva ninguém. Igreja não produz salvação. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Tetelestai, o que significa? Está consumado, está tudo consumado. Ou seja, quando Jesus diz assim, está dizendo assim, olha, a salvação está estabelecida, acabou. Não tem mais o que fazer. Primeiro é isso, né? Não precisa ser feito mais nada pela salvação do ser humano. Não, está concluída. A obra da salvação está aqui, presente. Se você quer, tudo certo. Se você não quer, problema seu. Mas a gente não conquista a salvação. A gente não... a gente recebe. A gente se coloca para ser salvo. Eu não... Até se aceita Jesus, eu fico até às vezes nessa coisa de aceitar Jesus, como se eu, né? Mas eu até entendo a ideia, mas a salvação é uma coisa que está aí. Eu me rendo a ela. Me rendo a ela. Ela é tão intensa, indiscutível, ela é tão de Deus, que eu não... Aceitar seria como eu aceito qualquer coisa, né, na vida, mas eu me rendo a ela, é uma verdade divina. Posso até não participar dela, mas é uma verdade divina incontestável, né, que a gente precisa trazer no nosso coração. Então, quando a gente fala de salvação, quando nós falamos de salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. Só Deus pode salvar, porque só Deus pode perdoar. Nessa relação para a salvação, perdão vem de Deus. Isso é necessário, porque muitas religiões trabalham a ideia de salvação, com o seu salvador. Por exemplo, nós temos no budismo, o budismo ele não trabalha a ideia de um Deus, mas ele trabalha a ideia de que você, na sua bondade, você vai se aperfeiçoando até atingir o karma. Né? Como que é o nome? Esqueci. O nirvana. Você atinge o nirvana e você vira uma estrelinha no céu. É verdade. Verdade. Mas e isso faz o quê, irmãos? Que muitas religiões por aí definem salvação através daquilo que você pode fazer, daquilo que você tem. E eu vou dizer, irmãos, às vezes a gente tem dentro de um contexto de igrejas de que até o pecado a gente paga, a gente compra. A coisa está virando toda uma Babel tão grande que o que é salvação para vocês? Já não se sabe muito bem definir o que é salvação para si, para a sua vida espiritual. E aí a palavra de Deus vem trazer para nós que a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus, que nos livra da condenação. Ela é tanto uma experiência com Deus, pensa bem, né? Como é uma obra de ato judicial divino, onde Deus não só transforma você, mas também tira de você a condenação, né, da eternidade da morte.
Lucas 19:10, diz aí na sua apostila, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É o plano de resgate de Deus para livrá-lo do inferno. É a mudança de estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado e é conduzido à graça de Deus. Okay? Colossenses 1:13 e 14 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha, é uma obra tão assim, que ele muda toda a nossa estrutura de vida. Ele não só muda a nossa condição judicial diante de Deus, ele muda o nosso interior, a nossa condição humana, lá dentro, de um espírito redimido. Agora, tanto que nós falamos assim, como nós tratamos essa questão da salvação como um novo nascimento. É uma nova pessoa que sai, que nasce. Nós falamos de vivificação, de regeneração, essa coisa que acontece dentro da gente quando nós admitimos a possibilidade de mergulhar nesse projeto redentivo de Deus. Quando nós nos rendemos a isso. Percebe? Não é uma mudança só de mente, não é uma mudança, é todo o contexto da nossa vida, o nosso futuro, a nossa condição futura também é definida, nos transporta de um reino, de um reino de trevas, para o reino de Deus. Antigamente vivemos debaixo deste mundo onde Satanás jaz, né? Deitado, descansa neste mundo, reina nisso, contexto aqui. Hoje não, nós vivemos dentro do reino de Deus. É uma mudança, irmãos, que envolve toda a nossa dimensão humana, presente, passado e futuro, porque apagam os nossos pecados do passado e gera em nosso coração uma disposição para crermos num futuro melhor. Ok? A salvação, na prática, pode ser entendida como aplicação da obra da redenção pelo Espírito Santo. Jesus conclui a obra, mas é o Espírito Santo que faz a aplicação no coração do ser humano. Interessante isso, né? O Pai programa, define, Deus, Pai, né? Como vai ser o processo. O Filho realiza, cumpre o papel, e o Espírito Santo aplica todas essas verdades ao coração humano. A Trindade trabalhando, por isso é uma obra divina. Do começo ao fim na minha vida é uma obra divina. O plano, toda a providência, o Pai estabelece, o Filho vem e cumpre tudo isso, e o Espírito Santo pega tudo isso realizado pelo Filho e aplica no meu coração e no teu coração. Por isso que não dá para a gente atrelar a ideia de salvação a homens e pessoas, a instituições ou estruturas, ou viés religiosos. Não, a salvação ela é uma coisa proposta, realizada por Deus à humanidade, ok? Isso é importante. Pode passar para a gente aí? Mas tudo isso implica, irmãos, de você ter que dar uma resposta. E você senta com a pessoa e explica isso para ela. Né? Olha, a providência de Deus, o Pai estabelece o plano redentivo, vai ser assim, né, na história. Vem o Filho e cumpre o papel, e agora o Espírito Santo vai aplicar toda essa obra redentiva no meu coração, no teu coração. Aí como que isso se dá? Né? Como que isso acontece na minha vida? Eu preciso dar uma resposta. Ainda que o Espírito Santo venha no meu coração e ele me leve a entender e me convence da verdade, do pecado, da justiça e do juízo, torna isso claro no meu coração. Mas lembra o que nós falamos sobre quando Deus cria o homem e trabalha no homem
a sua imagem e semelhança. Um dos elementos é a liberdade. Lembram, semana passada? Falamos sobre a liberdade. O homem é livre. O homem é livre para decidir sobre a sua vida. Porque se não fosse assim, que Deus criaria um monte de robôs para viver segundo ele, e aí perderia toda a graça. Né? E nesse sentido, quando o Espírito de Deus promove toda essa consciência no nosso coração, aí fica na nossa mão a batata. Né? Ou você aceita, ou você se rende e dá uma resposta positiva, ou dá uma resposta negativa. Ou eu quero ou não quero. Por isso que é importante, às vezes, a gente trabalhar um pouco essa questão da salvação, porque tem pessoas que vêm já com uma ideia de Deus definido no coração dela. De uma religião bem... gente boa, gente bacana, gente gostosa até de estar com, mas você vai perceber que ela já tem dentro do coração dela um Deus que ela mesma definiu para si. E aí a gente vai colocar diante dela o nosso Deus. E dizer para ela como é que funciona o nosso Deus. Como o nosso Deus age e reage. Quem é o nosso Deus? Isso é importante. E é importante a gente também, não só essa coisa da consciência teórica sobre Deus, a sua vontade, a sua providência, mas que isso seja uma verdade para mim. Para mim, irmãos. Isso tem que ser uma realidade para a minha vida. Porque eu não consigo, eu posso transmitir conhecimento. Mas esse conhecimento tem que ser passado com vida. Vida na vida, lembra? Porque às vezes a gente quer ensinar e encher a cabeça do outro, mas a gente não consegue passar confiança, porque a gente não consegue fazer com que aquilo que nós estamos colocando para o outro seja pautado nas minhas experiências reais e verdadeiras. Então isso é importante nesse sentido. Aí eu coloquei aqui, irmãos, Romanos capítulo 10 diz aí na sua apostila: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão. Com o coração se crê, uma experiência com Deus, uma ação de Deus que me gera não só a possibilidade de conhecimento, mas a consciência de que esse conhecimento é verdadeiro. Nós não temos uma fé vazia, nós temos uma fé com conteúdo. O conteúdo é a palavra de Deus, né? E esse conteúdo a gente entende como ser palavra de Deus, vinda de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que nos leva a ter aí uma experiência de salvação. Eu coloquei na apostila para a gente pensar, Lucas capítulo 15, verso 11 a 32, depois você pode ler na sua casa. Fala da parábola do filho perdido, do filho pródigo, né? E a parábola do filho pródigo vocês conhecem bem. O pai tinha 2 filhos, eles representam aí Deus e a humanidade, em 2 aspectos aí. Primeiro, mais novo, fala: Senhor, me dá a minha parte na herança. E o pai vai dar, e aí esse filho pega toda a herança e gasta de maneira dissoluta, desce a ladeira da imoralidade, com prostituição, com tudo que o seu desejo queria, e vai parar, cuidar de porcos. E aí, cuidando dos porcos, ele se dá conta da besteira que fez. E até porque ali ele se percebe que ele era pior do que um porco, porque para um judeu, cuidar de porco é terrível, né? E aí ele não só cuidar, mas não podia nem comer da comida dos porcos. Uma situação pior ainda. E aí o texto vai contar de um processo de retorno para Deus. E aí a primeira coisa que a gente olha no texto e na volta desse filho perdido, que foi achado,
é que ele cai em si, diz o texto, caindo em si. E eu gosto de pensar nisso como um ato de arrependimento, porque arrependimento é um processo de metanoia, de mudança de mente, uma experiência mental. Você muda a sua maneira de pensar, você começa a olhar para as verdades, então, diante de você e começa a se analisar. E aí ele olha em si e fala, cara, onde eu vim parar? Que troço é esse? O que eu fiz da vida? Mas aí ele lembra de que é possível ele voltar. E aí ele entra num processo de conversão. Que conversão, nesse nosso processo de salvação, ele é essa atitude de voltar-se para. Aí diz o texto lá que ele dizendo, eu me porei a caminho e voltarei. E quando ele chega diante, ou seja, na verdade, no meio do caminho, então a ideia dele é essa, né? E eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra ti e contra os céus. E aí, no meio do caminho, o pai vem ao encontro dele, porque, na verdade, irmão, salvação é uma coisa interessante. É sempre Deus que vem ao nosso encontro, nunca nós que chegamos até ele. Ainda que a gente entenda, é Deus que sempre vem. Aí o pai encontra ele lá no meio do caminho. E no meio do caminho ele confessa ao pai, pai, pequei contra ti. Confissão da boca dele. Né? E nesse processo de confissão, o pai promove uma verdadeira transformação na vida dele. Né? Tragam aí as melhores vestes. Veste tem a ver com caráter. Né? Tragam aí o chinelo, a sua condição social, porque todo escravo não usava chinelo, andava descalço. Aí o pai fala assim, traga lá o chinelo, coloca no pé dele, porque não é mais escravo, liberta. Ou seja, salvação é libertação também dessa condição de escravidão. E coloca nele um anel, dá ele um nome, dá ele um porquê de vida, torna ele filho de novo, filho. Agora você pertence a alguém. Então, salvação, e aí explode e fala assim, vamos fazer uma festa agora. Pai faz uma grande festa e chama todo mundo para participar. Bom, o que eu gosto de pensar nesse processo, e é interessante que ele se dá de maneira simultânea. A gente faz assim para ficar meio pedagógico o negócio, para a gente entender. Mas a salvação, ela se dá assim. Você, ao mesmo tempo que cai em si, você se converte, você se arrepende, você confessa e você se alegra. Salvação nesse quesito, nesse contexto. E isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente fala assim, não, primeiro você vai e faz isso. Antigamente, na história da igreja, a gente não precisava batizar as pessoas, fazer um curso para batizar as pessoas. O que acontecia? Elas recebiam Jesus, se integravam à igreja e eram batizadas. Hoje a gente faz para que a pessoa saiba o que está fazendo. Se compreendeu, entendeu. Mas a salvação é um processo que se dá de maneira simultânea. Todos esses elementos acontecem no momento em que a gente não sabe o que aconteceu primeiro. Entendeu? A gente não consegue destroçar. E até porque, às vezes, um processo de salvação é diferente do seu e o meu, enfim, o contexto é ali. Mas, na maneira geral, é isso aí. A pessoa cai em si, se arrepende, volta para Deus, se confessa, passa por um processo de regeneração e vive com intensidade de alegria a vida que Deus tem dado, a nova vida em Cristo. Então, salvação, essa é a resposta que nós esperamos do outro, que a gente está evangelizando ou direcionando. Essa a gente pode dizer que a nossa expectativa é de que esses elementos se processem na vida do outro, né? Que ela se renda, e à medida que se renda, confesse, passe. E aí a gente vai percebendo no contexto da vida que tudo isso realmente aconteceu. A regeneração, a maneira de viver uma vida, apesar das dificuldades,
a alegria da salvação muito presente no contexto da sua existência. Ok? Ou seja, você precisa confessar que Ele é o único Senhor da sua vida, precisa arrepender-se dos seus pecados, abandoná-lo, dar meia volta na sua vida e vir em direção a Jesus e colocar a sua fé nele como seu Senhor e Salvador. E isso acontece, né? Tudo isso acontece como uma resposta a Deus. Porém, ela precisa acontecer. Enquanto isso não acontece, irmãos, quando ela não dá essa resposta, quando ela não se posiciona para Cristo, nada disso aconteceu. Primeiro, que ela não caiu em si. Segundo, que ela não se arrependeu. Segundo, terceiro, que ela não consegue, ela não passa por esse processo de regeneração. Isso é importante, né? Que você que está para ser batizado, né? Quer se batizar, entenda que isso aconteceu na sua vida, e você que vai instruir alguém, perceba isso também na vida do outro. Bom, e aí a gente vê, Deus providencia, ok? A salvação. Jesus vem e realiza o ato sacrificial por nós. Amém? Você se depara com a experiência da salvação, entende o que é isso? Isso se torna uma realidade, né? Há uma experiência com Deus e fortalecida pela palavra, né? A palavra de Deus vai dizendo o que realmente aconteceu na tua vida, isso vai estabelecendo como verdade para você. E aí a gente vai se deparar com aquilo que as consequências dessa salvação. Qual é a consequência da salvação? O que ela traz em primeiro lugar? Nossa união com Deus. A nossa vida com Deus. Nós nascemos de novo agora uma vida com Deus. Deus presente na minha vida. E em Deus há promessas. Em Deus há uma proposta, né? Ainda que a gente viva neste mundo e o nosso olhar sempre vai ser para o céu, esse nosso desejo, ele é acalentado pelas promessas do Senhor, né? Pela vida futura, que de alguma maneira agora faz parte da minha expectativa de vida, ou da vida daquele que se converte. Por exemplo, esses dias eu estava lendo um livro, e ele fala sobre esperança, né? Esperança, e aí a gente, como algo que já é alguma coisa real para nós. Por exemplo, quando você tem a esperança de céu, né? De vida celeste, de comunhão com Deus, aquela coisa toda, aí você fala assim, como que vai ser? Olha, como vai ser já está revelado como tudo isso vai ser. O livro de Apocalipse traz para nós toda essa esperança nossa meio que colocada lá, né? No sentido de que a gente sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, não sabe o tempo, é verdade, mas sabe o que vai acontecer com a minha vida e com a tua vida. Então não é uma coisa oculta. Essa é uma esperança já com possibilidade de ser contemplada, aguardada, é verdade, mas já vivenciada. Por exemplo, nós estamos aqui, mas não estamos no céu. Não é verdade? Não é? Ou você está no céu? Não, você está aqui. Você morreu ainda. A grande ideia é de que, mas mesmo estando aqui, a gente já consegue vivenciar a vida eterna. E aspectos da vida eterna, elementos da vida eterna, e uma delas é a realidade de Deus. Eu não posso perder isso. Né? Eu não posso, porque lá no céu a gente vai entrar como o quê? Como filho transformado. E isso também já é uma coisa que já acontece no contexto da minha vida aqui. Eu já passo por sendo modelado por Deus em toda a minha dimensão, dentro daquele projeto divino para viver no céu. Então, a realidade de uma vida celestial já é possível ser vivida aqui. Por isso, irmãos, que a igreja está aí.
Por isso que a igreja é importante para nós. Por isso que esse processo de aprendizado, de estudar, de compartilhar, de vivenciar a palavra é necessário. Porque a gente já consegue nos despertarmos que nós vivemos uma vida celeste aqui. Olha que coisa. Eu gosto de pensar que, por exemplo, nós fomos criados, nós vamos para o céu, é verdade. Mas nós fomos criados por Deus para viver aqui. E céu e terra depende, isso só, a qualidade entre céu e terra só é definida pela presença ou não de Deus. Porque se a presença de Deus está aqui com a gente, irmãos, isso se torna, poderíamos dizer aqui, um pedaço do céu, um espaço celestial, onde Deus, então tudo isso nós já podemos vivenciar aqui, experimentar aqui, como filhos de Deus, como povo de Deus, como seres criados por Deus, sua imagem e semelhança. E quando isso entra no meu coração, a ideia de uma vida futura fica bem clara, fica assentada aqui no coração, e a gente não teme o amanhã. A gente não teme o amanhã. Olha ali diz o texto, Jesus, quando preparando os seus discípulos, em João 14, de 1 a 3, ele diz assim: não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar a vocês. E se eu for preparar lugar a vocês, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esse texto se destaca aqui no meu coração como uma promessa divina. Deus estabelece uma promessa. Olha, creiam em mim, acreditem no que eu estou dizendo, e que eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Ele nos chama para uma caminhada de fé. Caminhada de fé autêntica nele. E aí ele nos coloca no coração uma promessa para gerar no meu coração e no teu o quê? Esperança. Nós vivemos aqui uma esperança que eu já sei que vai acontecer. Aonde eu estarei? Com quem eu estarei? Isso faz diferença quando nós estamos ensinando alguém que vem de outra religião. Porque quem vem de outra religião não sabe para onde vem, de onde veio, o que está fazendo e para onde vai. Não tem esperança de vida. E no nosso contexto, irmãos, Deus ele não só realiza a obra, mas Ele gera para nós uma promessa. Olha, a coisa vai acontecer. Eu estou dando a minha palavra. E ela é interessante porque isso gera confiança no meu coração, porque eu não vejo nenhuma promessa não realizada por Deus, que Deus fez que Ele não tenha realizado. Tudo que Deus prometeu, Ele realizou. Ok? Então isso gera um sentimento de confiança. No versículo de baixo, 1 João 5,13 diz assim: eu escrevo estas coisas para que vocês creiam no nome do Filho de Deus e saibam que assim vocês terão vida eterna. E ele insufla mais a ideia da esperança. Há uma promessa que gera esperança no meu coração. E eu vivo pautado nessa esperança, porque não é assim que a gente vive. Jesus vai voltar. Ora, você fala para aquele que está caminhando com você, olha, Jesus vai voltar, e a gente vive nessa expectativa. Essa esperança move meu coração, me faz permanecer no Senhor. Mas de que maneira essa esperança é fortalecida, é velada? Velada pela fé. O versículo embaixo diz assim: porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fé, essa capacidade de fazer com que a promessa de Deus ela seja aguardada como verdade, porque não foi qualquer um que a fez, foi o próprio Deus que propôs a minha vida e a sua. Então, à medida que a gente vai ensinando os outros, essa coisa da esperança futura tem que ficar bem guardada no coração deles. Por quê, irmãos? Porque a gente vive uma vida que estava conversando com o irmão ali, às vezes a gente fica assim, né? Altos e baixos, né?
Às vezes estamos assim, às vezes estamos ali, e tem momentos em que a gente se deprime mesmo. Essa vida, isso assim, vida cristã assim, tal. Mas quando a gente lembra das promessas de Deus, de um Deus que nunca falhou nas promessas, a gente sabe que elas vão se cumprir. E elas geram em nosso coração uma disposição para crer, para confiar, de que, olha, não sei, mas vai acontecer. Quando também não sei, mas vai acontecer. Fazendo com que a gente continue a nossa caminhada diante de Deus, para com Deus, na relação com os nossos, realizando aquilo para qual Deus nos chamou. Amém? Então, fica aqui nosso desejo. Aqui, semana que vem, a gente vai trabalhar sobre morar na eternidade com Ele. Né? Se aqui Ele faz a promessa, semana que vem a gente vai trabalhar sobre a ideia dessa vida eterna aí, que todos nós desejamos. Né? Vida eterna que nós já vivenciamos aqui. Nós não temos uma vida, nós temos uma vida eterna, ok? Por mais que a gente vai ter que passar pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que o que nos aguarda é algo maior do que tudo isso aí. É a eternidade da vida. Amém? Posso orar com vocês? Vamos orar? Vai à sua fronte e vamos colocar o nosso coração. Deus, nesta manhã nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado e tem nos motivado a aprender cada vez mais sobre todo esse projeto redentivo que o Senhor tem realizado e realizou sobre esta existência, beneficiando a raça humana, Senhor. Tua providência divina, um Deus que não desiste, um Deus que sustenta, controla, conduz toda a criação, um Deus que trouxe e realizou aquilo que nós não poderíamos, que é a grande salvação. Pertence de forma exclusiva ao Senhor e colocou à nossa disposição. Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor tem nos chamado para dar uma resposta a ela e tem colocado o teu Espírito Santo no nosso coração, para que possamos responder de maneira positiva ao teu chamamento. Obrigado pela tua igreja neste lugar, que possamos, ó Pai amado, entender que este chamado para pregar o Evangelho às pessoas, para ensinar a tua palavra àqueles que ainda precisam conhecer, é uma disposição de amor ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja, ilumine o coração, a mente, e ela possa, e cada um aqui, Senhor, possa ter a experiência do Senhor, de receber uma vida neste ano, para que eles, nesse ano que adentra, nesse tempo oportuno ainda, Pai, de receber uma vida aberta, Senhor Deus, para conhecer o teu Evangelho, para ter uma experiência contigo. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem a pessoa certa para cada um dos que aqui estão, e que eles possam, ó Deus querido, realizar a obra que o Senhor há de confiar em suas mãos. Obrigado pela tua igreja, obrigado por esta manhã, prepara-nos para o culto à noite, ó Deus, debaixo da tua graça e do teu amor, em nome de Cristo oramos, amém e amém. Deus abençoe, irmãos, obrigado pela atenção, pastor, obrigado. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Você está com a sua pastinha azul aí? A gente está falando assim, pastinha azul, irmãos, mas é simbólico, né? O céu é azul, é para lá que a gente vai, amém? Olha, vamos rapidinho aqui comigo. O que Deus deseja que você saiba? É isso que nós estamos vendo aqui nos domingos pela manhã. Ele deseja que você saiba que você foi criado por Ele, amém? Você é fruto de uma obra criacional de Deus. Deus fez você. Ele deseja que você saiba que na caminhada o homem caiu. Houve uma queda, o pecado chegou. Esse pecado, na página 4, ele trouxe uma consequência, ele trouxe uma condenação. Haverá um julgamento, diz a palavra do Senhor. Mas olha, Jesus deseja que você saiba que ele providenciou um caminho, uma alteração, percebe? Vai decodificando isso aqui que é muito importante. Jesus deseja que você saiba
que Ele providenciou salvação para você. Jesus deseja que você saiba que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo e é Ele que tirou o pecado do mundo, Ele tira o seu pecado e Ele traz salvação para você. Vai seguindo os passos aí. Ele deseja que você saiba que é necessário você dar uma resposta, é um processo de conversão, é necessário que você saiba também que há uma eternidade futura. E hoje encerramos aqui Jesus dizendo para nós, olha, nunca duvide disso, eu quero que você saiba que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o processo, esse é o caminho, né? É isso que nós vamos partilhar com alguém que Deus vai colocar no nosso caminho. Amém? Amém. Eu tenho dito que nós vamos colocar essas ministrações no YouTube, né? Para que você depois possa rever com carinho, percebe? Fundamentar um pouco mais o seu conhecimento. Você vem à apostila, olhando o vídeo que vai ser colocado, e você trata melhor a sua apostilinha azul, né? Apostila azul é algo que Deus vai dar na sua mão para você ganhar alguém para Jesus, percebe? É esse instrumento aqui que nós estamos pedindo. Deus, me ajude a partilhar essa palavra com alguém, não é? E você vai se lapidando nesse processo. Amém? Vamos ficar de pé, se você consegue? Nós estamos dizendo para Deus, Deus, nós queremos chegar nesse tempo aqui, tempo da colheita, né? Tempo que a gente vai lançar as redes. E a gente está se preparando agora para isso, a gente está preparando aqui a vara, o anzol, as iscas, né? As redes a serem lançadas, estamos trabalhando ela, porque vai chegar um momento, irmãos, que o mar vai se abrir diante de você, você vai ter que lançar essa rede, né? E a gente vai declarar isso em nome de Jesus. Amém? Que bom que você está aqui, estou muito feliz, achei que o feriadão ia estar só eu e o pastor Ulisses aqui, né? Mas glória a Deus pela sua vida, amém? Vamos declarar isso em nome de Jesus, pedir isso para o Espírito Santo, e enquanto a gente canta, já vou levar o seu microfone aí, amado, enquanto a gente canta, você pode dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Você ia colocar o rosinha para ele? Não, é verde. Obrigado. Do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das tuas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho.
Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Amém. Fecha seus olhos um pouquinho, irmãos. Queria que você desse liberdade ao Espírito Santo para que aquilo que a gente acabou de cumprir ou de cantar possa se cumprir na vida da igreja. Esse é o tempo da gente lançar as redes, irmãos. O tempo que a gente está vivendo está mostrando para nós que Jesus está voltando. Ele vem e a gente está tentando dizer, Senhor, por que que nós existimos? Por que que a gente está aqui nesse lugar? Aqui no Costa Rica, em Birigui. Por que que o Senhor trouxe a gente para cá? E a gente está descobrindo nesse tempo, irmãos, que Deus deseja exatamente aquilo que a gente cumpriu. Ide, fazei discípulos, porque Ele está vindo. Então vai pedindo para Deus, Deus me capacita. Eu quero receber do Senhor essa manhã. Deus coloca na minha vida alguém que eu possa partilhar essa palavra do Senhor. Me dá, Deus, a alegria de ganhar uma alma para Jesus. Vai pedindo isso para Deus, irmãos, dessa manhã. Que Ele possa revestir a gente em nome de Jesus. A gente cumprir a missão, aquilo que a gente é chamado para fazer nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou de uma maneira tão profunda. O Teu Filho veio, Ele morreu na cruz pelo meu pecado. O Senhor providenciou a salvação. E a Tua palavra está dizendo que esse sangue vertido, Ele garante vida eterna. Que a gente nunca duvide, Senhor, da vida eterna. Que depois dessa dimensão humana, nós vamos morar com o Senhor para todo sempre. É vida eterna. Tua palavra está dizendo que o Senhor dá para a gente. Morar com o Senhor para todo sempre. Nos ajuda a levar alguém junto com a gente, Deus. Nós estamos buscando isso em nome de Jesus. E eu quero pedir agora no Seu nome que o Teu Espírito Santo possa capacitar cada um de nós que estamos aqui, Senhor, a cumprir a Tua palavra, a que a nossa igreja seja relevante na onde nós estamos plantados. Nós buscamos isso no Senhor, em nome de Jesus, e no Seu nome, Jesus, nós oramos agora. Nós pedimos em favor da irmã Sueli, que vai se submeter a uma cirurgia no olho. Nós pedimos agora em nome de Jesus a Tua mão curadora na vida da Maria, que está com uma infecção nessa manhã, lá na sua casa.
o Senhor possa restabelecê-la. Nós te agradecemos por aquele jovem que oramos, pela cirurgia que o Senhor providenciou e que tudo correu bem essa semana. E nós te agradecemos por esse tempo aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus por você estar aqui. Só antes de você ir embora, agradecendo também já a Deus, né? A gente colocou isso lá no nosso grupo. E a gente está vendo um vovô aqui feliz da vida, né? Deus abençoe, Nardinho. Chegada do Miguel, lá na sua casa, né? Ore pela Maria. Ela está com uma infecção, o pastor está compartilhando com a gente, continua orando a esse respeito, né? E a gente vai colocar a vida da Sueli na mão do Senhor, para que tudo corra bem. Você vai fazer essa cirurgia já na sexta-feira, né, Sueli? Deus te abençoe lá. Amém. Né? Você sabe que nós estamos com essas manhãs projetadas, talvez para ir até dia 15 de dezembro, né? Todas as manhãs aqui, e que o nosso inimigo não atrapalhe você de estar presente com a gente, né? Você possa vencê-lo em nome de Jesus, né? Essa semana a gente tem um feriado justo no meio da semana, né? E em função disso nós não teremos os nossos pequenos grupos. A gente volta na outra semana, é o último encontro que a gente vai ter nas casas. Acabou o ano, irmãos, né? Já acabou. E depois a gente volta para uma festa aqui de fechamento do semestre. Irmãos que compõem o conselho gestor, não se esqueça, anota isso na sua agenda, dia 26/11, última terça desse mês, a última reunião do conselho do ano, né? E eu gostaria que você estivesse presente. O presente diário já foi encomendado, deve chegar dia 20 por aí, né, pastor? Isso, aí a gente já vai distribuir a você. Amém? Deus te abençoe muito, te dê um domingo abençoado em nome de Jesus. A gente volta à noite para a celebração ao Senhor. Deus abençoe você. Amém.